os dois lados da palavra dissidente. Vamos analisar um pouquinho a palavra dissidente e entender o desconhecimento do significado da palavra dissidente. De acordo com o dicionário Wise, essa palavra vem do latim, que significa estar afastado, divergir em opinião, que ou o que diverge, de algo, de conceitos, de pessoas, de opiniões. Em segundo lugar, o que sai de um determinado grupo ou organização, por exemplo, quem sai de um grupo político, de um grupo religioso, de uma denominação, por divergir de seus princípios, ideias, doutrinas, métodos, etc. Essa é a definição da palavra dissidente. Nesse texto, carta número 12, 1890, está escrito: no tempo dos reformadores, estamos falando aqui dos reformadores que saíram da Igreja Romana, pelo fato de eles saírem, eles eram dissidentes. Alguns tiveram medo da influência dos errantes sobre a Igreja. Então eles tinham medo sobre a influência que essas pessoas que não estavam sob a ordem da igreja, as doutrinas, as admoestações da igreja romana, eles tinham medo de como eles influenciariam o restante do povo. E houve uma preocupação especial de estipular regras segundo as quais o povo comum não devia ler e interpretar as escrituras por si mesmos. Observe aqui qual foi o grande medo da igreja romana com relação aos dissidentes reformadores. Esses homens influenciavam as pessoas a interpretarem as escrituras por si mesmos. E eles criaram regras para que as pessoas não colocassem isso em prática, de ler as escrituras e interpretá-las. Desse modo, chegou a igreja a exercer tirania sobre os dissidentes. Nesse texto aqui, os dissidentes, no passado, não eram as pessoas que apostatavam. Pelo contrário, os apóstatas foram aqueles que permaneceram na igreja romana. Os que saíram eram dissidentes, mas eram dissidentes do erro. Eles saíram do erro, do engano. Dessa forma, nós vemos que a palavra dissidente aqui não quer dizer apóstata, que é o que muitos entendem hoje logo quando ouvem de primeira mão a palavra dissidente. Os dois lados da palavra dissidente. Nós vemos que ela tem dois sentidos. Ela pode ser usada para dois fins, né? Ela pode se referir ao caminho largo ou ao caminho estreito. No texto que nós vimos, era referente ao caminho estreito. Aqueles que saíam do domínio da igreja romana e que eram dissidentes estavam trilhando o caminho estreito. Mas também a palavra dissidente pode ser um conceito de alguém que está saindo da verdade, abandonando a Cristo, apostatando, também pode ser. Nós poderemos também aqui traçar esses dois caminhos como a apostasia. Um dissidente ele pode ser um apóstata. Os romanos eles estavam em maioria. No entanto, eles retratavam a apostasia. Aqueles que se separavam da igreja oficial, se isolavam, eles estavam no processo de santificação. Neste caso aqui, dissidente não é apostasia. Mais um texto do livro O Grande Conflito, página 443. Dá-se um exemplo disto na prolongada perseguição aos dissidentes feita pela Igreja Anglicana. Durante os séculos XVI e XVII, milhares de ministros não conformistas foram obrigados a deixar as igrejas e muitos, tanto pastores como do povo em geral, foram submetidos a multa, prisão, tortura e martírio. Quem nesse texto aqui nós vimos que foram perseguidos? Quem foram os cristãos perseguidos nesse texto? A minoria, chamados de dissidentes. A maioria perseguindo uma minoria, chamados de dissidentes. O Grande Conflito, página 445 ainda. Encontramos também no livro Eventos Finais, página 131, o seguinte texto. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrina que lhes são comuns, influenciarem o Estado ou as leis do Estado para que imponham seus decretos e lhes apoiem as instituições,
a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana. Por que uma imagem da hierarquia romana? Porque a hierarquia romana, ao longo dos textos que nós vimos, ela colocava um domínio sobre as pessoas de maneira que aqueles que desertavam a igreja romana eram perseguidos, torturados, enfim, eles sofriam toda uma penalidade. E agora nós encontramos nesse texto aqui que no futuro, é um texto que fala não do passado, mas fala que novamente o que acontecerá. Agora nós temos as principais igrejas dos Estados Unidos, que embora sendo protestantes, mas a profecia dos últimos dias é que ela acabará se tornando uma imagem, uma réplica. Ela vai acabar seguindo os próprios passos da igreja romana e unindo-se o poder político com o poder religioso. E também vai colocar agora regras, limites, leis, de maneira que não tolerarão os dissidentes. O texto diz: a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, uma imagem, uma réplica, um reflexo, e a inflição de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. E a inflição de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. A profecia diz que quem será perseguido nos últimos dias são chamados de dissidentes, ou seja, um grupo pequeno. A maioria não estará certa mais uma vez, como também foi em todos outros momentos da história bíblica. Sempre a minoria perseguida, normalmente, detinham as palavras da verdade. Os dissidentes serão perseguidos. Um outro lado dessa questão é que existem hoje em muitos dissidentes que não estão na verdade. Seria uma contrafação. Para tudo que é verdade, sempre existe uma contrafação, pondo descrédito, então, que esse, na verdade, é o argumento da maioria sobre a grande variedade na dissidência e a grande discórdia entre a dissidência. Mas lembramos que esse não pode ser o argumento mais forte, porque temos uma variedade muito grande entre as próprias igrejas protestantes, e se esse fosse o argumento mais valioso, não poderia ser usado, pois também a quantidade de igrejas também seria algo que apontaria como erro o fato de haver uma verdade e haver tantas igrejas. O fato é que existe uma verdade. O Grande Conflito, página 252. Exigia-se de todos aceitar as doutrinas e observar as formas de cultos prescritas pela igreja estabelecida. Era exigido no passado. Esse é um texto que retrata a época da Idade Média, conhecida como a Idade das Trevas. Nessa época, eles exigiam a religiosidade oficial da época. Assim como hoje a medicina é imposta de maneira inquestionável, de maneira que se não pode questionar a medicina de hoje, na Idade Média não se podia questionar a Igreja Romana. Então exigia-se de todos aceitar as doutrinas e observar as formas de culto prescritas pela Igreja estabelecida. Os dissidentes foram perseguidos em maior ou menor grau durante centenas de anos. Esse texto facilmente se comprova em vários outros registros históricos. Então, mais uma vez, nós encontramos a palavra dissidentes não como apóstatas. Eles até poderiam ser considerados como apóstatas, mas na verdade eles fugiam por amor à verdade. Eles desobedeciam à igreja romana por amor à verdade. Temos que pensar direitinho ao ouvir sobre a palavra dissidentes, para que não entendamos que é um tipo de lepra moderna. 381 do mesmo livro diz: pela primeira besta é representada a Igreja de Roma, uma organização eclesiástica revestida de poder civil, tendo autoridade para punir todos os dissidentes. Então, os dissidentes são aqueles que estão destinados para a perseguição. Um grupo pequeno. Nem toda dissidência, como nós já vimos, se torna apostasia. Agora, certamente que na apostasia existe dissidência. A palavra apostasia, de maneira bem resumida e fácil, significa abandono
da fé. Fiquemos de sobreaviso, que se quisermos estar do lado certo, não podemos ser os que vão perseguir. Nós teremos que ser aqueles que vão ser perseguidos. E se nós estivermos resolutos, decididos em estar do lado dos perseguidos, com certeza seremos chamados de dissidentes.